E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Aliás, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021. Antes de tudo, eu queria pedir desculpa, pessoal, porque vocês perceberam que eu demorei muito tempo para gravar vídeo e é porque eu viajei, né, depois eu voltei da viagem, quis estender um pouquinho as férias, mas agora já abusei demais do tempo. Peço desculpas a vocês por ter demorado tanto. Mas o que realmente importa é que agora eu voltei gravando o primeiro vídeo de 2021 e eu quero começar esse ano começar esse ano de um jeito bom, e eu vou começar falando sobre um animal impressionante e belo um animal impressionante que é o urso polar. Então se liguem no vídeo e descubram algumas informações impressionantes sobre esse mamífero enorme, belo e infelizmente ameaçado de extinção. E antes que eu me esqueça, sejam bem-vindos ao Recanto Selvagem. Solta a vinheta. Beleza, então, pessoal, vamos começar. O urso polar, cujo nome científico é Ursus maritimos, é um mamífero de hábito solitário encontrado no Círculo Polar Ártico. Em outras palavras, ele é encontrado no Polo Norte e nas áreas continentais vizinhas. Esse animal impressiona por sua beleza e tamanho, podendo pesar mais de 500 kg e medir até 3 metros. Ele é o maior carnívoro terrestre do mundo. O urso polar é um animal bastante conhecido por sua grande quantidade de pelos sem nenhuma pigmentação, ou seja, pela sua grande quantidade de pelos brancos. É essa falta de pigmentação que permite que esse animal se camufle tão bem na neve. Apesar de seus pelos não terem pigmentação, ou seja, apesar de seus pelos serem brancos, a sua pele é preta, uma característica que ajuda na absorção de calor. Os ursos polares normalmente vivem em locais onde as águas são cobertas por gelo. Quando chega o verão e esse gelo retrai, ou seja, quando esse gelo derrete, muitos ursos migram em busca de locais onde o gelo ainda esteja presente. Em alguns casos, os ursos permanecem em terra firme, ficando nesse caso em jejum até que o gelo se forme novamente. Esses animais geralmente se alimentam de mamíferos marinhos. No ambiente terrestre, eles não conseguem um alimento que garanta energia suficiente para a sua sobrevivência. Os ursos polares se alimentam principalmente de focas, as quais eles capturam no momento em que elas buscam oxigênio nas aberturas do gelo que fica sobre a água. Sendo assim, os ursos ficam esperando o momento certo para capturar sua presa nesses buracos, os quais eles localizam com seu olfato aguçado. Na falta de gelo, os ursos não conseguem capturar as focas dessa maneira, o que dificulta a sua alimentação. Não podemos pensar, entretanto, que os ursos polares se alimentam exclusivamente de focas, que sobem à superfície para respirar. Eles capturam também focas na superfície, ou seja, também capturam focas no gelo e podem alimentar-se ainda de outros mamíferos marinhos, como morsas, por exemplo. Para quem não sabe, a morsa é esse animal que está aparecendo aí na tela. Ela é um mamífero marinho encontrado também no Círculo Polar Ártico. Aliás, ela é um grande mamífero marinho que tem esses dois dentes enormes e, apesar dessa carinha dela, não é nada fácil capturar uma morsa. Então, se um urso polar quiser fazer isso, ele tem que estar com muita disposição, porque esses animais são fortes. Então, continuando. E além das morsas, os ursos também podem se alimentar de outros animais como peixes e às vezes até de carcaças. O urso polar é um animal que apresenta uma taxa reprodutiva baixa se comparada com outros mamíferos. A taxa de mortalidade entre os filhotes nos ursos polares é de quase 30%, uma taxa bem alta. E também entre os adultos a taxa é alta. A taxa de mortalidade de adultos entre os ursos polares é de 16%. Então, tanto filhotes como adultos sofrem inúmeros perigos que estão relacionados às ameaças, que eu vou falar mais para frente. Geralmente as fêmeas dão à luz a gêmeos após um período de gestação que dura de 195 a 265 dias.
Os filhotes nascem no interior das tocas, as quais são cavadas pela própria mãe. Após nascerem, os filhotes ficam dentro da toca por cerca de 3 meses. Quando saem, pesam aproximadamente 60 gramas e, além disso, eles também nascem cegos e com pouco pelo. Quando saem da toca, após se alimentarem por meses do leite materno, eles apresentam mais de 10 quilos. As mães cuidam dos filhotes enquanto estão dentro e enquanto estão na toca e também quando saem da toca. Elas cuidam deles o tempo todo. O filhote permanece ao lado da mãe até aproximadamente 2 anos de idade. Os ursos polares vivem aproximadamente de 25 a 30 anos na natureza. Bom pessoal, antes de chegar naquela parte meio triste do vídeo em que eu falo sobre as ameaças, vou falando sobre algumas curiosidades sobre o urso polar. A primeira delas é que você sabia que mesmo vivendo no frio, no Círculo Polar Ártico, um dos lugares mais frios do mundo, o urso polar ele sente calor? É isso aí pessoal. Apesar de viver num ambiente muito frio, o urso polar sente calor. O organismo do urso polar ele é tão adaptado ao clima onde ele vive, ele evoluiu tão bem para se adaptar ao frio que ele na verdade sente calor ele sente calor. Isso porque ele tem 3 fatores que o ajudam a conservar o calor no seu corpo. O primeiro deles é uma pelagem a pelagem do urso polar que tem dupla camada de pelos. Ele tem uma camada mais grossa, quer dizer, não, ele tem a primeira camada que é mais fina, que ajuda a mantê-lo seco enquanto ele nada, porque além de que os ursos polares são grandes nadadores, então a primeira camada de pelo dele ajuda a manter o pelo dele impermeável. Então quando ele entra na água e sai, ele basicamente não se molha por completo. Aí vem a segunda camada de pelos, que é uma camada mais curta, porém mais grossa, que é essa aí que mantém o calor. Então só a camada exterior fica molhada, a interior fica sequinha e mantém ele aquecido. Além disso, além do pelo, da dupla camada de pelos, o urso polar também tem uma camada de gordura ao redor do corpo dele que ajuda a manter o corpo dele ainda mais aquecido. E como se não fosse essas duas coisas, o urso polar também, como eu já disse no começo do vídeo, a pele do urso polar é preta. E como vocês sabem a cor, para quem sabe ou quem não sabe vai ficar sabendo, a cor preta, cores mais escuras absorvem mais calor. Quem está no ensino médio não vai entender do que eu estou falando sobre espectro visual, mas as cores mais escuras absorvem mais calor. Então, tendo a pele negra, a pele escura, o urso polar também absorve mais calor ainda. Então ele tem esses 3 fatores: o pelo com dupla camada, a camada de gordura ao redor do corpo que aquece e ainda a pele escura que retém mais calor. Então é tanto calor que o urso polar consegue guardar no corpo que ele chega a passar calor mesmo vivendo no frio. Bom pessoal, agora chegou aquela parte do vídeo que é meio triste, mas que é necessário contar, que são as ameaças que precisam ser ditas. Então, vamos lá. Atualmente, essa espécie está classificada como vulnerável na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, a famosa IUCN. É importante destacar que o urso polar está sofrendo drasticamente com as mudanças climáticas, uma vez que esses animais são diretamente dependentes do gelo para sobreviver. Bom, o urso, como foi dito pessoal, o que mais está afetando o urso polar é o aquecimento global. O aquecimento global na verdade não só afeta os ursos polares, eles afetam todos os animais que vivem no ciclo polar ártico, que vivem também no ciclo, que vivem na Antártida, ou seja, ele é tudo, enfim, no mundo inteiro. No mundo inteiro, os animais sofrem com o aquecimento global, não só os animais também, a gente. Quantas pessoas no mundo sofrem com a seca, ou com lugares onde não devia estar nevando, ou lugares onde a chuva é mais forte e não devia? O aquecimento global ele não só mantém, além de aquecer o nosso planeta, por causa do efeito estufa e tudo mais, ele também faz com que chova muito em lugares que não devia chover, em que falte chuva em lugares onde não devia faltar. Faz uma confusão no nosso planeta, causa uma bagunça gigantesca, e isso tudo é causado por nós. Então eu queria nesse final do vídeo pedir para que todos nós, não para mim, todo mundo, pra gente, sabe, é complicado dizer, mas
Se a gente mudar os nossos hábitos, eu já disse isso antes no canal, eu falo isso várias vezes, mas se a gente mudar os nossos hábitos agora, dá pra gente salvar o nosso mundo, dá pra salvar o planeta e garantir que centenas de pessoas, centenas não, que milhares de pessoas e milhares, bilhões de animais possam ter vidas melhores e possam ter um destino diferente do que esse que os aguarda se o aquecimento continuar, o aquecimento global. O urso polar, voltando para o urso polar, ele, como o nome, os cientistas, essa aliás é uma curiosidade interessante, até hoje os cientistas debatem porque o urso polar é considerado o maior carnívoro terrestre do mundo. Entretanto, ele é um animal tão dependente do ambiente gelo e água para sobreviver que ele quase não depende da terra. Muitos chegam a dizer que ele não é um animal terrestre, sim um animal marinho, um animal aquático, tanto que o nome científico dele é ursos marítimos. Então, o urso polar ele é mais animal aquático do que animal terrestre. Até hoje os cientistas têm essa confusão, mas o que realmente importa é que mostre que esse animal depende do gelo para sobreviver. Sem gelo ele não sobrevive. Não só ele, as focas não sobrevivem direito, as morsas não sobrevivem, os pinguins que vivem na Antártida, por favor, não confundam. Ursos polares vivem no Polo Norte, o pinguim no Polo Sul, enfim. No mundo inteiro. O aquecimento global afeta, mas principalmente nos polos, né, nas calotas polares, que todo ano o gelo derrete mais rápido. E, enfim, se eu ficar aqui falando sobre o quanto isso é terrível, eu vou ficar horas e horas falando. Então eu só queria pedir para todo mundo, enfim, até para mim, que se a gente mudar, dá para salvar o mundo e garantir um futuro melhor, não só para os animais e para a natureza, mas sim para a humanidade. E eu queria encerrar esse vídeo, pessoal, mostrando a seguinte imagem que está aparecendo aí na tela. É a imagem de um urso polar completamente magro, completamente em pele, um urso polar em pele e osso, um urso quase à beira da morte, mostrando o quanto esses animais são afetados pelas ações da nossa espécie, pelas ações do homem. Eu queria encerrar esse vídeo mostrando essa imagem, pedindo essa imagem no fundo do meu coração, torcendo para que ela não se repita no futuro e que talvez, se a gente mudar agora, talvez imagens como essa não se repitam. Mas se a gente deixar as coisas como estão, pessoal, essa imagem vai ficar cada vez mais repetida e certamente não vai ser. Enfim, eu quero terminar o vídeo mostrando essa imagem aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem para geral, para todo mundo ver essa mensagem e as informações. Se inscrevam no canal e é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui.